Quem nunca ficou travado na hora de começar um projeto novo por puro medo de errar? Sabe aquela sensação de e se não der certo? É quase universal, né? Acho que todo mundo em algum momento da vida já se sentiu assim. Pois é, eu mesmo já deixei várias ideias engavetadas por causa disso. Mas hoje vamos mergulhar de cabeça nesse medo e entender como a gente pode superá-lo. Boa, adoro esse tipo de desafio. A gente recebeu um material super interessante, o Guia Documento Sem Título, do nome do autor. Ele explora a fundo essa trava, de onde ela vem, como impacta a nossa criatividade e, o mais importante, como a gente pode transformar essa energia em algo positivo. Legal. E o que o guia diz sobre as origens desse medo? De onde ele vem? Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi a ideia de que esse medo não surge do nada. Ele é construído ao longo da vida, por causa de experiências negativas, principalmente na infância. Tipo, receber uma nota baixa na escola e sentir que o mundo acabou. Ah, isso é bem comum. Lembro que na época da escola, tirar uma nota ruim era um drama. Parecia que o futuro estava arruinado. Exato. Ou então ser criticado por um projeto e internalizar a mensagem de que errar é proibido. É como se a gente aprendesse desde cedo que errar é sinônimo de fracasso. É como se a gente carregasse esse peso, essa culpa por não ser perfeito. E aí essa crença acaba limitando nossas ações, nossa capacidade de arriscar, de inovar, sem contar a pressão da internet e das redes sociais, né? Parece que todo mundo só acerta, que a vida de todo mundo é perfeita o tempo todo. Nossa, verdade. Essa comparação constante com vidas idealizadas intensifica o medo de errar. Quem vai querer se expor, se arriscar, se a sensação é que todo mundo já nasceu sabendo tudo? É bem por aí. Mas, o Guia Documento Sem Título destaca um ponto crucial, que é a importância de entendermos que errar faz parte do processo criativo. Isso vale para todo mundo, dos grandes artistas até quem está começando agora. Faz todo sentido. É errando que a gente aprende, que a gente aprimora nossas habilidades. E sabe, me lembrei uma vez que eu estava escrevendo um roteiro e fiquei dias travada, com medo de não ser bom o suficiente. Aí decidi simplesmente escrever, sem me preocupar com a perfeição. A história fluiu e no final o roteiro ficou muito melhor do que eu esperava. Que legal! Essa sua experiência mostra a importância de desapegar da necessidade de acertar de primeira. Criatividade é movimento, é experimentação. Se a gente não se permite errar, a gente se impede de descobrir novos caminhos. É como um músculo. Se a gente não exercita, ele atrofia. Perfeito. E aí, o guia nos leva a uma pergunta fundamental. Como a gente muda essa mentalidade? Como a gente transforma o medo de errar em algo positivo? O primeiro passo, segundo o guia, é entender que o erro não é o oposto do sucesso, mas sim parte do caminho. É preciso desapegar da ideia de que errar é um fracasso. Na verdade, errar é uma oportunidade de aprendizado. É como diz o ditado, errando que se aprende. Exatamente. Concordo. Mas como a gente coloca isso em prática? Tem alguma dica específica no guia? Tem sim. O autor sugere uma mudança de perspectiva bem interessante. Ao invés de se perguntar e se eu errar, experimente se questionar. O que eu posso aprender com essa experiência, mesmo que as coisas não saiam como planejado? Essa simples mudança de foco tira o peso da culpa e abre espaço para curiosidade, para aprendizado. Gostei. É tirar o foco do resultado final e se concentrar no processo, né? Aprender com cada passo, com cada tentativa. Mas me diga, essa mudança de mentalidade já é suficiente para vencer o medo de errar? É um ótimo começo. Mas o guia também nos dá outras ferramentas. Ele fala sobre a importância de começar pequeno. Se o medo de errar te paralisa, não tente abraçar o mundo de uma vez. Comece com algo simples, sem grandes pretensões. Tipo um rascunho, um protótipo, um teste. Isso. A ideia é ir se familiarizando com o processo, ganhando confiança aos poucos. E nesse sentido, outra dica valiosa do guia é buscar feedback de pessoas de confiança. Ter um olhar externo de alguém que a gente admira e confia pode nos ajudar a enxergar os pontos fortes e as áreas que precisam ser lapidadas. Verdade, o feedback, quando bem dado, pode ser um super estímulo para a gente seguir em frente. E você tocou num ponto importante. O guia dá bastante ênfase à importância de abraçar a imperfeição. O que você acha disso? Acho fundamental é se libertar daquela busca incessante pela perfeição, que muitas vezes nos paralisa. O guia nos convida a questionar essa ideia de perfeição. Afinal, o que é perfeito? O que define a perfeição? Boa pergunta. Muitas vezes essa busca pela perfeição é baseada em expectativas externas, em modelos idealizados que não correspondem à realidade. E essa busca incessante pode nos levar a um ciclo vicioso de autocrítica e procrastinação. A gente acaba nunca se sentindo pronto, nunca se sentindo bom o suficiente para compartilhar nosso trabalho, nossas ideias. É verdade. E aí perdemos a oportunidade de crescer, de aprender com a experiência, de conectar com outras pessoas. O guia nos lembra que a beleza da criação reside justamente na autenticidade, na singularidade de cada indivíduo. É a nossa história, a nossa visão de mundo, as nossas imperfeições que tornam a nossa arte única e especial. E quando a gente se permite ser autêntico, a gente abre espaço para vulnerabilidade, para conexão genuína com o outro.
Isso é muito mais poderoso do que qualquer padrão de perfeição imposto de fora. Mas confesso que ainda tenho um pouco de receio de mostrar meu trabalho, sabe? E se as pessoas não gostarem? É normal sentir esse receio, mas o guia nos encoraja a desapegar da necessidade de agradar a todos. É impossível e desgastante tentar ser tudo para todos. O importante é ser autêntico, expressar nossa verdade e nossa visão de mundo. E confiar que nossa arte vai encontrar o seu público, aquelas pessoas que se conectam com a nossa mensagem, com a nossa forma de se expressão. Claro que nem sempre a recepção vai ser positiva. Haverá críticas e discordâncias, mas o guia nos convida a encarar as críticas como oportunidade de aprendizado. É como a gente conversou antes. O erro, a crítica, podem ser ferramentas de crescimento se a gente souber usá-las a nosso favor. Exatamente. Mas e aí, o que mais esse guia nos reserva? Quais outras dicas ele nos traz para lidar com o medo de errar e colocar nossa criatividade em prática? Acho que a gente precisa de um tempinho para digerir tudo isso e continuar essa conversa. Que tal a gente fazer uma pausa e voltar na segunda parte do nosso mergulho? Combinado. Ainda temos muito que explorar nesse guia. Na próxima parte, vamos desvendar as últimas dicas e te ajudar a colocar tudo em prática. Até já! E aí, prontos para continuar nossa imersão no medo de errar. Na primeira parte, a gente explorou bastante as raízes desse medo e como ele pode atrapalhar nossa criatividade. É verdade. A gente viu como experiências negativas do passado, a pressão pela perfeição, principalmente nas redes sociais, podem alimentar esse medo. Mas também vimos que o erro pode ser uma oportunidade de aprendizado e que a gente precisa abraçar a imperfeição. Isso aí. E agora? O que mais o guia Documento Sem Título nos reserva? O Gui nos apresenta algumas ferramentas práticas para a gente lidar com esse medo e colocar a criatividade em ação. Lembra que a gente falou sobre a importância de começar pequeno? Sim, se o medo de errar estiver travando você, comece com algo simples, tipo um rascunho, um protótipo, um teste. Exatamente. A ideia é ir se familiarizando com o processo, ganhando confiança aos poucos. E por falar em ganhar confiança, o guia também destaca a importância de buscar feedback. Feedback de pessoas que a gente admira e confia. Verdade. Ter um olhar externo pode nos ajudar a enxergar nossos pontos fortes, as áreas que precisam ser melhoradas. Sem dúvida. E sabe, o guia também nos incentiva a ir além. Compartilhar nosso trabalho com o mundo, mesmo que ele não esteja perfeito. Essa parte é mais desafiadora, né? Vencer a insegurança e mostrar nossa arte, nossas ideias, mesmo correndo o risco de receber críticas. É, eu concordo. Mas o guia nos lembra que a arte, a criatividade não foram feitas para ficar guardadas em gaveta. Elas precisam ser compartilhadas, elas precisam tocar outras pessoas, gerar conexões, provocar emoções. E o medo de ser julgado, de não ser bom o suficiente. Como lidar com isso? O guia nos encoraja a desapegar da necessidade de agradar a todos. É impossível e desgastante tentar ser tudo para todos. O importante é ser autêntico, expressar a nossa verdade, a nossa visão de mundo. E confiar que a nossa arte vai encontrar o seu público. Exato. Aquelas pessoas que se conectam com a nossa mensagem, com a nossa forma de expressão. É claro que nem sempre a recepção vai ser positiva, vão ter críticas, vão ter discordâncias, mas o guia nos convida a encarar as críticas como oportunidades de aprendizado. É como a gente conversou antes, o erro, a crítica, podem ser ferramentas de crescimento, se a gente souber usá-las a nosso favor. Sem dúvida. Falando em usar as coisas a nosso favor, o guia Documento Sem Título, ele traz uma dica bem interessante: transformar o medo em um aliado. Verdade. Em vez de tentar ignorar o medo ou fingir que ele não existe, o guia nos incentiva a reconhecê-lo, a entender de onde ele vem e usar ele como motor para a nossa criatividade. Parece contraditório, né? Usar o medo como combustível para a criatividade. Como isso funciona na prática. O guia explica que o medo, quando usado de forma consciente, pode nos impulsionar a ser mais cuidadosos, mais estratégicos, a buscar soluções inovadoras. E pode nos ajudar a definir limites saudáveis, a planejar melhor os nossos projetos, a se preparar para os desafios. Você entendi? É como se, em vez de nos paralisar, o medo nos colocasse em estado de alerta. Tipo, nos fizesse pensar fora da caixa para encontrar soluções criativas. Exatamente. E o guia também lembra que a coragem, ela não é a ausência do medo, é a capacidade de agir, apesar do medo. Ou seja, a gente não precisa esperar o medo sumir para começar a criar, a gente pode usar a energia do medo para nos impulsionar. Perfeito. E o guia dá algumas dicas para a gente transformar o medo em aliado. Uma delas é identificar os nossos medos específicos. Quais são as situações, as tarefas, os projetos que nos causam mais ansiedade. Depois de identificar esses medos, o que a gente faz? O próximo passo, segundo o guia, é analisar esses medos de forma racional. Quais as chances reais de algo dar errado? Quais as consequências caso isso aconteça? E, mais importante, o que eu posso fazer para minimizar os riscos?
e me preparar para lidar com os desafios. Essa análise racional, ela pode ajudar a gente a perceber que muitas vezes o medo é muito maior na nossa cabeça do que na realidade. Exatamente. E quando a gente coloca o medo em perspectiva, ele perde um pouco da sua força. Gostei dessa abordagem. Mas e se, mesmo depois de analisar os medos de forma racional, a gente ainda se sentir paralisado? O que o guia sugere nesse caso? O guia nos incentiva a dividir os nossos objetivos em etapas menores, etapas mais gerenciáveis. Em vez de focar no resultado final, que pode parecer assustador, a gente pode focar em dar pequenos passos, um de cada vez. Essa é uma ótima estratégia para lidar com a ansiedade, né? Dividir uma tarefa grande em pequenas partes torna tudo mais fácil, menos intimidador. Sem dúvida. E o guia também lembra, a prática leva à perfeição. Quanto mais a gente se expõe às situações que nos causam medo, mais familiarizados a gente fica com elas e mais fácil fica lidar com a ansiedade. É como aprender a andar de bicicleta, né? No começo a gente tem medo de cair, mas com a prática a gente vai ganhando confiança e o medo vai diminuindo. Exatamente. E o guia também incentiva a gente a celebrar cada pequena vitória, cada passo que a gente dá em direção aos nossos objetivos. Celebrar as pequenas vitórias é fundamental para manter a motivação, né? Principalmente quando a gente está lidando com medo, com insegurança. Mas e as críticas? Como a gente pode lidar com elas de forma construtiva? Afinal, mesmo que a gente se esforce ao máximo, sempre vai ter alguém que não vai gostar do nosso trabalho. É verdade. O guia dá algumas dicas para a gente lidar com as críticas de forma mais tranquila. A primeira é lembrar que a crítica, muitas vezes, é só a opinião de uma pessoa. Nem sempre ela reflete a qualidade do nosso trabalho. É verdade. Uma crítica negativa não significa que o nosso trabalho seja ruim. Pode ser que ele não tenha agradado àquela pessoa específica. Exatamente. E o guia incentiva a gente a analisar as críticas de forma objetiva. Será que a crítica faz sentido? Será que ela aponta para algum ponto que realmente precisa ser melhorado? Ou será que é só uma opinião pessoal, sem fundamento? Faz sentido. A gente precisa aprender a filtrar as críticas, a separar o joio do trigo. Nem toda crítica merece a nossa atenção. Exato. E se a crítica for construtiva, se ela apontar para algum ponto que realmente precisa ser melhorado, a gente pode usar essa informação para aprimorar o nosso trabalho. Ou seja, a crítica, quando bem utilizada, pode ser uma ferramenta de aprendizado e de crescimento. Com certeza. E o guia nos lembra. A gente não precisa agradar todo mundo. É impossível e desgastante tentar ser tudo para todos. O importante é ser autêntico, é expressar nossa verdade, nossa visão de mundo. Gostei dessa conversa. Acho que essas ferramentas que o Guia do Documento Sem Título apresenta são muito valiosas para a gente lidar com o medo de errar e colocar a criatividade em prática. Mas ainda me resta uma dúvida. E se, mesmo depois de tudo isso, a gente ainda sentir medo? Que a gente vai... O Gui nos lembra que o medo faz parte da natureza humana. É normal sentir medo, principalmente quando a gente está se desafiando a fazer algo novo. O importante é não deixar que o medo nos domine, que ele nos paralise. E para isso a gente pode usar todas as ferramentas que aprendemos hoje. Entendi. A gente precisa encarar o medo como um desafio, como uma oportunidade de crescimento e usar nossa criatividade para encontrar soluções e seguir em frente. Exatamente. E lembre-se, a jornada criativa é um processo contínuo, de aprendizado constante. Esteja aberto a errar, a aprender a se reinventar a cada passo. Acho que essa é uma ótima mensagem para a gente encerrar a segunda parte do nosso mergulho. Mas ainda temos mais dicas e reflexões para compartilhar na terceira e última parte. Então não perca a continuação do nosso papo sobre como vencer o medo de errar e turbinar sua criatividade. De volta para a última parte do nosso mergulho no medo de errar. A gente já desvendou as raízes, aprendeu a encarar o erro como oportunidade e como transformar o medo em aliado. E agora? O que o Guia Documento Sem Título sugere para colocar tudo em prática? Ação. Não adianta ter as ferramentas e não usar, né? O guia nos convida a sair da zona de conforto, experimentar, testar, criar, mesmo com medo. A gente já falou bastante sobre a importância da ação, mas às vezes é a parte mais difícil, né? Parece que o medo trava a gente, impede de dar o primeiro passo. Verdade. Mas o guia lembra que não precisa esperar o medo sumir para começar. A gente age com medo mesmo. E, na verdade, é agindo que a gente ganha confiança e supera o medo aos poucos. Mas e se a gente der o primeiro passo e as coisas não saírem como a gente esperava? Se a gente já feio logo de cara? Aí a gente volta para a ideia de que o erro faz parte do processo. O guia incentiva a gente a encarar os erros como feedback, como oportunidade de aprendizado. Se algo não deu certo, a gente analisa o que aconteceu, o que a gente pode aprender e ajusta a rota para a próxima tentativa. Faz sentido. É como a gente falou sobre ter um plano B, né? A gente precisa estar preparado para lidar com os imprevistos e ter flexibilidade para mudar de direção. Mas me diz, você acha que existe alguma técnica específica para a gente colocar a mão na massa e começar, mesmo com medo? Sim.
O guia apresenta várias técnicas. Uma delas é dos pequenos passos. Em vez de tentar fazer tudo de uma vez, a gente divide o objetivo em etapas pequenas e foca em completar uma etapa de cada vez. Essa técnica parece útil para evitar a procrastinação, né? Às vezes a gente adia um projeto porque parece grande, complexo demais. Dividir em pequenas etapas deixa tudo mais fácil de gerenciar. Com certeza. E quando a gente completa uma etapa, por menor que seja, a gente se sente mais motivado para continuar, para dar o próximo passo. Outra técnica legal que o guia apresenta é a do tempo limitado. A gente define um tempo específico para trabalhar num projeto, tipo 30 minutos, 1 hora, e se concentra totalmente na tarefa durante esse tempo. A técnica do tempo limitado parece ótima para evitar distrações, né? Principalmente hoje em dia, com tanta notificação, interrupção do celular, internet. Definir um tempo específico para se concentrar numa tarefa aumenta a nossa produtividade. Sem dúvida. E o guia também dá dicas para criar um ambiente de trabalho mais propício à criatividade. Ele fala da importância de ter um espaço organizado, com boa iluminação, ventilação, e também da importância de ter momentos de descanso, lazer, para recarregar as energias. É verdade. A gente precisa cuidar da saúde física e mental para ter energia para criar. Mas além dessas dicas práticas, o guia também nos convida a refletir sobre a nossa relação com a criatividade. Ele fala sobre a importância de cultivar a curiosidade, de estar aberta a novas experiências, de se conectar com a intuição. Sim. O guia lembra que a criatividade não é um dom que uns têm e outros não. É uma habilidade que pode ser desenvolvida, estimulada, aprimorada. E para isso a gente precisa se a experimentar, a sair da zona de conforto, a correr riscos. E a gente volta para aquele ponto da nossa conversa. A importância de encarar o erro como parte do processo, né? Se a gente quer ser mais criativo, a gente precisa estar disposto a errar, a aprender com os erros, a seguir em frente. Exatamente. E o guia Documento Sem Título dá todas as ferramentas para isso. Ele mostra que o medo de errar não precisa paralisar a gente pode usar o medo como aliado, como motor para a criatividade. A gente pode transformar o medo em ação, em aprendizado, em crescimento. Que jornada incrível. A gente aprendeu tanto com esse guia, né? Desvendamos os mistérios do medo de errar, descobrimos ferramentas para lidar com ele, aprendemos a transformar o medo em combustível para a criatividade. E você que acompanhou a gente nesse mergulho, o que você leva dessa experiência? Compartilhe com a gente. E continue ligado no The Deep Dive, porque em breve tem mais episódios cheios de insights e reflexões para te ajudar a desvendar os mistérios da vida e alcançar o seu potencial máximo. Até a próxima!